Olá pessoal, professor Wilson de volta e hoje a aula é sobre vícios de linguagem. Vejam que existem as figuras de linguagem e agora nós vamos falar dos vícios de linguagem. Vícios de linguagem, como diz o nome, vício é um problema, é um defeito de linguagem. As figuras de linguagem são efeitos. Então vamos ver alguns destes vícios de linguagem na aula de hoje. A ambiguidade. Ambi quer dizer dois significados. Vejam que, nesse caso, a frase, a ideia, a palavra traz mais de uma interpretação. A mãe estava falando com a menina de braços cruzados. Quem estava de braços cruzados? A mãe ou a menina? Vejam que temos um problema de interpretação aqui. O policial prendeu o ladrão em sua casa. Na casa de quem? Na casa do policial ou na casa do ladrão? Vejam que o pronome possessivo apresenta dois referentes, policial e ladrão, o que causa a ambiguidade. Certinho? Fácil, né? Eco. O que a palavra eco te lembra? Eco. Exatamente. Aquela sensação, aquele som final que nós ouvimos, né? Então vejam aqui, ó, é a utilização de uma palavra com terminações iguais ou semelhantes em uma frase. O capitão fechou o portão e enfrentou o valentão. O capitão, o portão e o valentão. Então, essa repetição de sons é um tanto desagradável na construção de uma frase, chamado de eco. Certo? Cacofonia, o cacófato. Vejam aqui, a cacofonia é realmente muitas vezes bem desagradável e cria situações até engraçadas. Tá? Ó, é o encontro de sílabas de palavras diferentes, resultando numa terceira palavra, cujo som é desagradável ou inconveniente. Então, muitas vezes é só uma situação meio desagradável, mas outras vezes pode ser bem inconveniente, certo? Ó, na vez passada, isso não ocorreu. Na vez passada, na vespa frita também não? Então vejam que ficou vez passada, como se fosse a vespa assada. Agora, observem a frase seguinte, essa é bem desagradável. Eu vi Adão sair agora. Opa, eu vi Adão? Opa, fica engraçado, né? Mas pode ser uma situação até muito desagradável em algumas situações, tá? Muito bem, queridos. Pleonasmo vicioso. Cuidado aqui, existe uma figura de linguagem chamada pleonasmo, que é um efeito na linguagem, se usa para enfatizar uma ideia. Mas o pleonasmo vicioso é um defeito, é um vício de linguagem. É aquela repetição desnecessária. Observem aqui. Hoje me fizeram uma surpresa inesperada. Olha, se a surpresa fosse esperada, já deixaria de ser uma surpresa, certo? Então, essa inesperada aqui é desnecessária. Fizeram uma surpresa, estaria ótimo. Entrei para dentro da casa quando começou a chover. Entrei para dentro da casa quando começou a anoitecer. Então vejam que para dentro é óbvio que a gente só entra para dentro da casa, tá? Tem duas vezes a palavra casa aqui, ó. Essa repetição foi boca abertice do professor quando colocou a frase. Então, entrei para dentro da casa quando começou a anoitecer, certo? Então vejam que eu não preciso dizer dentro, por quê? Porque quem entra só pode ser para dentro. Estrangeirismo, uso de palavras estrangeiras. Se usa muito, né? O que é muitas vezes também uma situação, eu considero bastante desagradável a pessoa usar expressões que existem na língua portuguesa e nós usamos a expressão em inglês, como é o exemplo da frase que eu coloquei aqui. Vamos para a nossa aula para um coffee break? Vamos para a nossa aula para o intervalo, para um café, certo? Então fica muito mais agradável
do que usar coffee break. Dá um tempinho, né? Certo, queridos? Na próxima aula, continuaremos falando de vícios de linguagem. Até a próxima.